Oi, gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu espero que o Espírito Santo fale com vocês no vídeo de hoje. Eu peço que já deixem o like, compartilhem esse vídeo, comentem aqui embaixo se o Espírito Santo falar com vocês, ativem o sininho para que os conteúdos cheguem até vocês e bora para a palavra de hoje. É até engraçado, né, a forma como eu cheguei, como eu fui ministrada a essa palavra de hoje, porque eu estava fazendo uma sopa com a minha mãe e com a minha irmã. E esses dias a minha mãe, ela tinha confundido aquele legume, abobrinha, ela tinha confundido com pepino. E aí hoje estava fazendo sopa e tal, e ela pediu para minha irmã pegar na geladeira a abobrinha. E aí minha irmã, sendo que ela falou chuchu, cada hora ela fala o nome. E a minha irmã falou chuchu, aí eu falei, gente, o que tem aí é abobrinha. E aí uma falou pepino, a outra falou chuchu, e a coitada da abobrinha, eu já tava pensando, gente, coitada da abobrinha, que ninguém nunca acerta o nome dela. E aí eu fiquei, aquele negócio ficou ali em mim, e aí o Espírito Santo já veio e falou comigo e falou sobre a identidade da abobrinha, que ninguém, tava falando o que ela realmente era. Tava cada hora alguém falava alguma coisa que não era a identidade dela. E aí eu comecei a entender que muitas vezes é o que acontece com a gente, né? A sociedade começa a impor coisas sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre o nosso eu, sobre a nossa identidade, que às vezes a gente acaba se distraindo e a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? Do mesmo jeito que a abobrinha ali, ela perdeu quem ela realmente era. Vamos supor que a abobrinha, ou ela falou, nem eu sei mais quem eu sou, de tanto que falam o que eu sou e que eu não sou. E às vezes é o que acontece com a gente. A gente deixa que as distrações cheguem até a gente deixa que as pessoas, que a sociedade, né, venha impor o que nós somos, que na verdade não é o que somos realmente. E não é aquilo que, não é a nossa identidade verdadeira, né? Às vezes até mesmo a gente se confunde com essas distrações, com esses disse-me-disses, devido ao que a gente está vendo ali. A gente acaba ficando cego espiritualmente e a gente acaba acreditando naquilo, né? Vamos supor, hoje em dia a sociedade impõe que nós temos que fazer harmonização facial, temos que colocar lábios, temos que fazer operação no nariz, que temos que andar com unhas postiças, assim, né? Que não são essas no caso, temos que usar cílios, isso assim para o caso das mulheres, né? E às vezes a gente acaba meio que se perdendo nisso, porque não tô julgando, eu não uso, não gosto, mas não tô julgando também, porém às vezes é o que a sociedade impõe, cada hora inventa uma coisa e a gente vai entrando naquilo que a sociedade está falando e a gente acaba se perdendo nisso, né? Os homens têm aquela situação que não podem chorar, desde criança falam que homem não chora, que o homem tem que ser másculo, e às vezes o homem acaba crescendo, reprimindo suas emoções, reprimindo sua identidade, não consegue saber qual o seu verdadeiro eu, sabe? Como que ele é realmente, mas ele acaba se comportando da forma que ele acha que a sociedade, que a população quer que ele se comporte. Então, assim, de forma geral, nós somos humanos e se a gente não estiver com os olhos realmente centrados na palavra, centrados naquilo que Deus fala que nós somos, a gente acaba realmente se perdendo, né? Lá em Gênesis, né, diz que criou Deus o homem à sua imagem, que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Ou seja, muitas vezes a gente esquece quem nós fomos, para que nós fomos criados,
com qual intuito, por que Deus nos criou, a identidade que temos, né, em Deus. Tem muitos versículos bíblicos que nos dizem a nossa verdadeira identidade, mas realmente na rotina, com as distrações, com a sociedade, com o mundo de hoje, a gente vai se perdendo, né? Lá em João capítulo 1, versículo 2, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Muitas vezes a gente esquece que a nossa identidade ela é formada por Deus, a imagem e semelhança, e como filhos de Deus, né? A palavra diz que nós somos filhos de Deus. Aquele que crê em Deus se torna filho. Tem até um versículo, né, que diz que com isso, eu não sei exatamente onde está, que com isso geram os frutos, né? Os frutos do Espírito Santo. E esses frutos são os que nos moldam com o caráter de Jesus Cristo, é o que nos molda, que nos revela a nossa verdadeira identidade, a natureza que Deus nos criou, né? Porque hoje nós somos carne, nós somos falhos, mas Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, com a identidade de filho, que tem os frutos do Espírito Santo, que tem as características, né, do Espírito Santo. Lá em 1 Pedro 2,10 diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer com que Jesus se torne o centro da nossa vida, que a gente chama Jesus para viver com a gente tem uma identidade totalmente transformada. A gente começa a deixar esses parâmetros que a sociedade impõe para viver aquilo que Deus fala que nós somos. Não sei se hoje você se perdeu nesse caminho, se você sabe quem você é em Deus, para que você foi criado. Não sei se você sabe qual é a sua verdadeira identidade, mas Deus quer resgatar isso, né? E se você sabe, você também é um portador da voz de Deus para poder anunciar, para poder falar, né? E ir contra isso que a população fala que nós temos que ser, devemos ser, até mesmo um pecado, né? Às vezes tem algo na nossa vida que é mais difícil de deixar, uma renúncia, e a gente permite que aquilo venha ditar quem nós somos. Mas não, vamos tentar hoje, a partir de hoje, através dessa palavra, que o Espírito Santo fale com vocês e revele a verdadeira identidade, que a gente venha assumir a identidade de filho, que a gente venha assumir os frutos do Espírito, para que a gente venha viver com a identidade daquele que serve a Deus, daquele que é filho de Deus, né? Lutando contra. Não digo, se você tem vontade de fazer, de colocar uma unha, se você tem vontade de mudar alguma coisa, não falo isso. Leva para Deus e é você e Deus, né? Sendo que acabar não permitindo que a sua vida inteira seja moldada por aquilo que Deus já falou que você não é, né? Então faça uma pergunta, reflete aí, faça essa pergunta hoje: qual é a sua verdadeira identidade em Deus? Se você ainda não sabe, pergunta para Deus: Deus, me mostra qual é a minha verdadeira identidade em Ti. Me faça me ver com esses olhos de imagem e semelhança. Tira tudo aquilo que me faz perder essa identidade de filho, seja um pecado, seja algo, né, que Deus queira que eu renuncie, roupas, forma de falar, forma de agir, atitudes. Tudo isso vai afastando a gente da identidade que Deus nos criou para sermos. E é basicamente isso, gente. Não é uma palavra muito grande, veio assim de um tema até meio engraçado, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você e que você faça essa reflexão hoje e assuma a identidade daquilo que Deus te chamou para ser, o propósito que Deus quer cumprir na sua vida através dessa identidade. Amém? Peço que deixem aí a curtida, compartilhe esse vídeo, se ver alguém à mente, né? Ative o sininho, que a plataforma vai entender, que vai começar
a transmitir vídeos assim para vocês, que vai edificar mais a sua vida. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.